Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Luiz Santa Cruz Ramos, sou professor de Direito Empresarial e vou ver agora com vocês em 3 aulas o conteúdo de Direito Empresarial para as provas da Magistratura Federal. Como são apenas 3 aulas, é óbvio que a gente não vai conseguir se estender, analisar com profundidade todos os temas, então a gente vai focar nos assuntos mais importantes, vê-los de uma forma mais rápida, mas tentando sempre destacar aqueles pontos mais cobrados pelas bancas examinadoras, ok? Então vamos lá. Vamos começar por um assunto que muita gente acha que é sem importância, para as provas de direito empresarial, mas vocês vão ver que é um assunto sempre cobrado, que é aquela parte histórica do direito empresarial. Essa parte é importante porque nos ajuda a entender o atual momento vivido pelo direito empresarial, especialmente no Brasil, Houve aí, ao longo da história, uma transição entre 2 teorias importantes, a teoria dos atos de comércio e a teoria da empresa. E uma delas era adotada antes pelo direito brasileiro e outra passou a ser adotada a partir do Código Civil de 2002, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, normalmente o direito empresarial, quando é estudado, ele é dividido em 3 fases distintas, na sua evolução histórica. A primeira fase, a fase da origem do direito empresarial, que é aquela fase ali que surgiu mais ou menos do meio para o fim da Idade Média, decadência do feudalismo, aquela era em que houve o renascimento do comércio na periferia dos feudos, os burgos, aquelas feiras medievais. E o que aconteceu? Aproveitando-se da descentralização política que existia na época, a gente está aí um pouco antes da formação dos Estados Nacionais, as diversas classes, as diversas profissões, os diversos profissionais que existiam na época se agruparam em associações, as chamadas corporações de ofício, e a partir da compilação dos usos, costumes e práticas mercantis de cada localidade foram criando o direito comercial. Então, o direito comercial nasceu como um direito costumeiro, consuetudinário, e que era aplicado nos eventuais litígios que aconteciam por, digamos assim, tribunais privados, porque cada corporação tinha os seus próprios juízos ou tribunais consulares. Eles elegiam cônsules que iam funcionar como árbitros, como juízes, nos eventuais litígios que acontecessem. Então, por isso que a gente diz que nessa primeira fase há o que a gente chama de direito estatutário, Por quê? Porque eram os usos, costumes e práticas mercantis que eram compilados nos estatutos das corporações de ofício, e havia uma jurisdição privada, Que não havia ainda participação do Estado, nem na produção, nem na aplicação dessas regras, As regras eram o quê? Eram os usos, costumes e práticas mercantis que eram compiladas nos estatutos, e quando havia eventuais litígios, quem julgava eram cônsules, tribunais consulares, juízos consulares, pessoas escolhidas pelos próprios comerciantes, pelos próprios membros de cada corporação. Nessa fase a gente destaca uma característica do direito empresarial, que é o seu subjetivismo, o corporativismo, porque a mercantilidade da relação jurídica era definida pelo sujeito da relação jurídica, Se aquela relação fosse travada entre membros de uma determinada corporação, você ia aplicar as regras daquele estatuto, ok? Aqui foi quando surgiram os primeiros institutos de direito empresarial, alguns que a gente conhece até hoje, como títulos de crédito, algumas modalidades de contrato, como contrato de seguro, alguns tipos societários, como as sociedades em comandita, que eram as comendas medievais e tal. Depois a gente passa para a segunda fase do direito empresarial ou comercial, ainda nessa época chamado de direito comercial, que é o período das codificações, Aí a gente já está o quê? Lá 1800, início dos anos 1800, a gente tem a famosíssima codificação napoleônica, Código Civil e Código Comercial, 1804, mais ou menos, Código Civil, 1808, mais ou menos, Código Comercial. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma divisão muito clara do direito privado, A gente tem uma divisão muito clara do direito privado,
Por quê? Porque você passa a ter 2 diplomas legislativos, um para a disciplina das relações cíveis, outro para a disciplina das relações mercantis, comerciais. De um lado o Código Civil, de outro lado o Código Comercial. Então, aquele direito comercial que começou a surgir aqui de uma forma ativa na primeira fase se consolida aqui com a edição dos Códigos Comerciais, especialmente o Código Comercial francês de 1808. E como há uma divisão clara, direito civil e direito comercial, a gente a partir daí tem o quê? O direito civil é o regime geral de direito privado, né? É um regime jurídico geral de direito privado, e o direito comercial é um regime jurídico especial de direito privado, né? Específico de direito privado. E para isso se desenvolve um critério, né? Que vai justamente delimitar essa especialidade do direito comercial, um critério que vai definir quais são as relações jurídicas dentro daquele universo do direito privado que são disciplinadas pelo Código Comercial, e todas as outras vão para o regime jurídico geral do direito privado, que é o direito civil. Esse critério foi justamente a teoria dos atos de comércio, né? O direito comercial era o direito que regulava os atos de comércio. Então, sempre que uma relação jurídica envolvesse a prática de um ato de comércio, ela seria disciplinada pelo Código Comercial, pelas regras do Código Comercial. E aqueles que se dedicavam habitualmente à prática de atos de comércio eram chamados de comerciantes, né? Então, percebam que aqui houve o que a gente chama de objetivação do direito comercial, né? Em contraposição àquele subjetivismo da sua fase original. Por quê? Porque enquanto aqui a relação era mercantil ou não, era comercial ou não, era sujeita ou não às regras desse direito especial, a depender dos sujeitos da relação jurídica, você precisava ver se eles eram membros de uma determinada associação, corporação. Aqui não. A relação passava a ser mercantil, passava a ser comercial, passava a ser regida por essas regras especiais do direito comercial, a depender do objeto da relação jurídica, né? Então, o objeto é que ia determinar a mercantilidade da relação jurídica e definir que regras iam ser aplicadas a ela. Se o objeto fosse um ato de comércio, você estava diante de uma relação mercantil, de uma relação comercial, que seria regida, portanto, pelas regras do Código Comercial. Ok? Então essas são as principais características aqui dessa segunda fase, né? A codificação, a divisão muito clara do direito privado em direito civil e direito comercial, a formulação da teoria dos atos de comércio e tal. Ocorre que a teoria dos atos de comércio, com o passar do tempo, ela se mostra inadequada. Por quê? Porque o mercado vai se tornando mais complexo e as pessoas vão percebendo que o comércio não é a única atividade relevante no mercado, nem muito menos a mais importante. O comércio passa a ser apenas uma das diversas atividades econômicas que existem no mercado, né? Como a prestação de serviços, a indústria, etc. Então, o que é que acontece? Era preciso reformular essa teoria de modo a estabelecer uma teoria que conseguisse abranger todas as atividades econômicas do mercado e não apenas aquelas atividades que se enquadravam no conceito de ato de comércio, né, que fossem mercantis. Então, assim se desenvolve a teoria da empresa. E onde é que foi feito isso? Lá em 1942, com a edição do Código Civil Italiano, né, o novo Código Civil Italiano, em 1942, que vai adotar a teoria da empresa como critério para definir aí a especialidade do direito empresarial. Então, outra coisa que houve de importante nesse período foi a tentativa de unificação do direito privado. Porque percebam, enquanto nos anos 1800, especialmente lá na França, optou-se por ter 2 códigos, um Código Civil, um Código Comercial, cada qual com suas regras e tal, aqui na Itália se optou por ter um único código, o Código Civil. E dentro desse código estariam ali regras especiais para a disciplina das atividades econômicas e para aquelas pessoas que exerciam a atividade econômica de forma profissional, né? O direito de empresa ou o direito empresarial. Então, houve uma unificação, ou pelo menos uma tentativa de unificação do direito privado, aqui, só uma correção, direito privado. Agora, muito cuidado, porque essa tentativa de unificação, ela ocorreu apenas no âmbito formal. Porque materialmente, substancialmente, direito civil e direito empresarial continuaram a ser ramos
distintos, né, autônomos, independentes, cada um com suas características, seus institutos típicos, seus princípios próprios, etc. Então houve uma unificação meramente formal do direito privado, porque agora eles não tinham mais dois diplomas legislativos, mas apenas um. Mas isso, repito, não tira a autonomia do direito empresarial. Por quê? Porque ele continua a ser informado por um critério específico, né? E continua a ter, portanto, regras próprias, institutos jurídicos típicos, princípios específicos. E o critério, a partir de agora usado, é a teoria da empresa. A grande diferença é o quê? É que o conceito de empresa é muito mais abrangente do que o conceito de atos de comércio. Enquanto o conceito de atos de comércio está muito preso àquela ideia de troca, né, da relação mercantil mesmo, da mercancia, né? Havia um jurista italiano, Rocco, que disse, não, ato de comércio é todo ato que facilita ou permite uma intermediação para a troca. Você tinha um conceito, repito, muito restrito. Aí você tinha uma série de atividades econômicas que acabavam ficando fora desse conceito, prestação de serviços, atividades rurais, né? A teoria da empresa, não. O conceito de empresa, o conceito de empresa é o quê? Toda e qualquer atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços é um conceito muito mais abrangente e, portanto, consegue dar ao direito empresarial um leque bem maior, bem mais amplo. Você acaba não deixando de fora muitas atividades como acontecia na época da teoria dos atos de comércio, né? Você tinha um problema dos que exerciam atividade rural e não eram considerados comerciantes pela letra da lei, e aí você ficava, como é? Tem direito aos benefícios, por exemplo, da legislação falimentar? Não tem? Como é que faz? Prestador de serviço. Uma sociedade prestadora de serviço é uma sociedade comercial ou uma sociedade civil? Sendo uma sociedade civil, e aí? Ela se submete ao mesmo regime jurídico das sociedades comerciais ou não? Você tinha esse problema na teoria dos atos de comércio. Com a teoria da empresa, de certa forma, esse problema se resolve. Por quê? Porque o conceito de empresa é bem mais amplo, né? Envolve, repito, toda e qualquer atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Beleza? Então, é aqui que a gente chega na fase atual do direito empresarial. Por isso que hoje a gente fala direito empresarial, pessoal, e não mais direito comercial, né? Eu, na faculdade, estudei, ainda era direito comercial. A partir do Código Civil 2002 se usa mais a expressão direito empresarial. Por quê? Porque o nosso Código Civil 2002 adotou a teoria da empresa, enquanto o nosso Código Comercial de 1850 adotava a teoria dos atos de comércio, né? Isto é, o Código Comercial de 1850 inspirou-se na codificação napoleônica, né? Enquanto o Código Civil de 2002 inspirou-se no Código Civil italiano de 1942. O Código Comercial de 1850, portanto, adotava a teoria dos atos de comércio, enquanto o Código Civil de 2002 adotou a teoria da empresa. Por isso que a gente não fala mais hoje no Brasil em ato de comércio, comerciante. A gente fala em empresa e empresário. Por isso que a gente não fala mais em sociedade civil e sociedade comercial. A gente fala sociedade simples e sociedade empresária, né? Tudo hoje está relacionado à empresa e não mais à noção ultrapassada de ato de comércio, beleza? Então é basicamente isso que você precisa saber sobre essa parte histórica aí do direito empresarial. Para vocês verem como é uma parte importante, né? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, algumas questões que já cobraram esse assunto e continuam cobrando, mas geralmente não é algo tão complicado. Aqui, ó. A teoria dos atos de comércio foi adotada inicialmente nas feiras medievais na Europa pelas corporações de comerciantes que então se formavam. Errado. A teoria dos atos de comércio é a segunda fase, é com a codificação napoleônica. Nessa época aqui das feiras ainda era aquela época do direito costumeiro. A edição do Código Civil francês de 1807, o erro não está aqui, 1807, alguns falam 1808, o erro não está aqui. É considerado o marco inicial do direito comercial no mundo? Não. Aqui é a segunda fase, Código Comercial francês, segunda fase. Primeira fase é essa época aqui das feiras medievais. Considera-se o marco inicial do direito comercial brasileiro a Lei de Abertura dos Portos, em 1808, por determinação do rei Dom João VI. É verdade que até então no Brasil a gente só aplicava as regras lá de Portugal, as ordenações do reino, e o Brasil não tinha ainda um comércio realmente intenso. Só a partir daqui é que começa a se desenvolver um direito comercial brasileiro que vai culminar com a edição do Código Comercial em 1850.
É de origem francesa a teoria da empresa, adotada pelo atual Código Civil. Não, é errado. Ela é adotada pelo Código Civil, mas ela é de origem italiana, que é de origem francesa, e a teoria dos atos de comércio. O direito romano apresentou um corpo sistematizado de normas sobre a atividade comercial. Errado. O direito comercial nasce lá do meio para o fim da Idade Média, né? Com as feiras medievais e tal. No direito romano não havia ainda essa noção de direito comercial, né? As regras eventualmente existentes sobre direito comercial faziam parte do direito comum, do direito civil. O Código Comercial de 1850 foi parcialmente revogado, mantendo-se vigentes os dispositivos que tratam da compra e venda mercantil. Errado. Toda a parte de contratos foi revogada e está hoje lá no Código Civil, né? Foi totalmente revogado. Errado. Não foi totalmente revogado. Ele foi revogado parcialmente, né? Houve uma derrogação, uma revogação parcial, porque a parte segunda, relativa a comércio marítimo, ainda está em vigor. Não foi revogado. Errado. Foi revogado, uma parte dele foi. Foi parcialmente revogado, mantendo-se vigentes os dispositivos referentes ao comércio marítimo. Exatamente a resposta, letra D. Outra, o Código Civil de 2002, assim como o Código Comercial de 1850, adotou a teoria da empresa. O Código Civil de 2002, sim. O Código Comercial de 1850, não. O Código Civil de 2002 não revogou a antiga legislação sobre sociedades por conta de responsabilidade limitada. Revogou, sim. Era um decreto muito antigo, do início dos anos 1900, conhecido como Lei das Limitadas, mas agora a sociedade limitada está regida dentro do próprio Código Civil de 2002, artigos 1052 a 1087. O Código Civil de 2002 revogou totalmente o Código Comercial de 1850. Errado, totalmente não, parcialmente. A Constituição da República estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial e empresarial. Certo, é essa a matéria. Por isso que muita gente usa, inclusive, isso aqui como argumento para sustentar a autonomia do direito comercial e empresarial. Olha aí, com a vigência do Código Civil, à luz do artigo 966, é correto afirmar que o direito brasileiro concluiu a transição para a teoria da empresa de matriz francesa? Não. Teoria da empresa de matriz italiana, certo? Letra B. Teoria dos atos de comércio era o que era adotado no Código Comercial de 1850 e ela é de matriz francesa. Então a resposta aqui, letra B. Então vejam, é um assunto que cai sim, mas o que você precisa saber é tudo isso que a gente falou. Saber que a divisão lá das fases, que teoria dos atos de comércio é a segunda fase, codificação napoleônica, teoria da empresa, terceira fase, que é o Código Civil Italiano de 42, e como é que o Brasil fez essa transição. Código Comercial de 1850, teoria dos atos de comércio, Código Civil de 2002, teoria da empresa. Beleza? O Código Civil de 2002, por adotar a teoria da empresa, traz lá no seu primeiro artigo, né, na parte de direito de empresa, no artigo 966, esse conceito de empresário aí que está no quadro. 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, então vamos lá, considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então vejam, empresário é quem exerce, primeiro, profissionalmente, tem que exercer de forma habitual, com assunção dos riscos, né? Tem que fazer do exercício dessa atividade a sua profissão habitual. Segundo, é uma atividade necessariamente econômica, portanto tem fins lucrativos, tem na especulação a sua característica intrínseca, né? A atividade econômica visa o lucro, né? Organizada. Isso significa o quê? Que a atividade empresarial é aquela em que há a organização, a articulação dos fatores de produção, capital, insumos, mão de obra, tecnologia. E é uma atividade que pode envolver tanto a produção quanto a circulação de bens ou de serviços. Então aqui você percebe a abrangência do conceito de empresa, né? Que está presente nessa definição. Veja que esse artigo ele não define empresa, define empresário, mas a definição de empresa está implícita na própria definição de empresário. Empresa é justamente o quê? A partir daqui, ó, atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Empresário é quem exerce profissionalmente uma empresa. Então, cuidado, outra coisa que às vezes cai muito em prova. A empresa, o conceito jurídico de empresa é de uma atividade. Não confunda a empresa com o local onde o empresário exerce atividade. Não confunda a empresa com a pessoa jurídica que é constituída, né? Não confunda a empresa com o próprio exercente da atividade.
né? Então, cuidado. O local onde se exerce a atividade é o ponto de negócio, é o ponto empresarial, né? A pessoa jurídica que é constituída eventualmente é a sociedade empresária, né? Eu vou me juntar com o João para montar uma empresa. Não, você vai constituir uma sociedade empresária, né? Então, leva lá teu currículo naquela empresa que ela está contratando funcionário. A empresa não contrata ninguém, quem contrata é o empresário. Pode ser um empresário individual, uma sociedade empresária. Então, cuidado com o conceito de empresa. Já vi muita questão cair sobre isso, sobre o conceito de empresa. Lembre-se, empresa é uma atividade, mas não qualquer atividade. Tem que ser uma atividade econômica, organizada, ou seja, em que há a articulação dos diversos fatores de produção, e pode envolver tanto produção quanto circulação de bens ou de serviços. Aqui você percebe a abrangência desse conceito. Beleza? Vamos em frente. Há, portanto, 3 espécies de empresário no direito brasileiro, né? Você pega o conceito de empresário lá do 966, mas cuidado porque você não pode confundir essas 3 espécies de empresário. Primeiro, você tem o empresário individual, que é aquela pessoa natural que exerce a empresa profissionalmente e assume, portanto, responsabilidade direta e ilimitada pelas obrigações empresariais. Geralmente, os empresários individuais se dedicam a pequenos empreendimentos, né? A partir do momento que o empreendimento já tem uma complexidade, né, um tamanho maior, opta-se por constituir uma pessoa jurídica para isso, até para facilitar o cálculo do risco empresarial, porque você segrega esse risco por meio da separação patrimonial, pessoa jurídica e sócio, pelas sociedades que admitem a limitação de responsabilidade e tal. Você tem a sociedade empresária, né, mais comum no mercado, pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade. Cuidado para não confundir com as outras espécies, pessoa jurídica, associação, fundação, não. Aqui é uma sociedade cujo objeto social é necessariamente o quê? O exercício de empresa. Porque cuidado, porque além da sociedade empresária, existem as sociedades simples, né? Que nós vamos estudar mais à frente, mas a grande diferença entre a sociedade empresária e a sociedade simples é o quê? O objeto social, né? Artigo 982 do Código Civil. Enquanto na sociedade empresária o objeto é o exercício de uma empresa, uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, na sociedade simples o objeto é uma atividade econômica civil, uma atividade não empresarial, né? E finalmente você tem a Eireli, que é uma figura jurídica mais recente, né, criada por essa lei aqui, ó, em 2011, ou seja, tem pouco tempo, né? Que é o quê? É uma espécie de mistura entre o empresário individual e a sociedade empresária. Nós vamos falar especificamente da Eireli já, mas é tipo isso, é como se fosse uma sociedade limitada de um sócio só. Mas não é exatamente isso, nós vamos ver até inclusive que a natureza jurídica dela não é de ser uma sociedade unipessoal, mas é mais ou menos isso. Para entender, pelo menos por enquanto, é mais ou menos isso. Uma pessoa sozinha constitui uma pessoa jurídica, né? E assim consegue limitar sua responsabilidade no exercício da atividade empresarial. Ok? Cuidado também com a regra do artigo 966, parágrafo único do Código Civil, que trata da situação dos profissionais intelectuais ou profissionais liberais. São aqueles que não são considerados empresários em princípio, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então é o caso de um engenheiro, de um arquiteto, de um médico, de um professor, de um autor e tal. Sempre que você exercer uma profissão intelectual de natureza literária, científica ou artística, você não é, em princípio, empresário. Salvo-se o quê? Se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, aqui eu coloquei aqui, ó. O importante é você verificar o seguinte: se a organização dos fatores de produção é mais importante que o trabalho pessoal. Então, por exemplo, você pega um médico, é o exemplo mais comum que eu sempre cito nas minhas aulas, né? Você pega um médico. Esse médico tem um consultóriozinho onde ele atende seus pacientes, ele vai lá todo dia, atende seus pacientes, contratou uma secretária, contratou um ajudante, né? Atende seus pacientes e tal. Os pacientes que vão lá por quê? Por causa do médico, dele, por causa do trabalho pessoal dele, ou por causa da organização empresarial que existe ali, é porque eles viram a marca, não.
é o trabalho pessoal do médico que importa. Vamos porque conhecem ele, é o doutor fulano, que é famoso, que a minha amiga indicou, que não sei quem indicou, que eu ouvi falar bem e tal, é isso. Então o que importa muito mais a atividade pessoal, o trabalho pessoal dele, do que a organização dos fatores de produção. Agora, imagine esse mesmo médico, que ele sozinho, sem ter sócio, sem nada, mas em que esse mesmo médico, na verdade, ele é dono de um hospital, né? Que tem atende outros médicos de todo tipo de especialidade, que ainda tem laboratório que faz exame, tem área de cirurgia e tal, tem todo um corpo administrativo e tal. Quem geralmente frequenta esse lugar? Frequenta por causa daquele médico? Não, às vezes nem sabe que aquele médico atua ali, vai em outra especialidade e tal. Vai porque é o hospital, entendeu? Então, olha, a organização dos fatores de produção passou a ser mais importante do que o trabalho pessoal. Ainda que aquele médico, o dono do hospital, vá lá todo dia, atenda alguns pacientes, tudo, percebam que o mais importante ali não é mais o exercício da profissão intelectual dele, mas sim todo aquele ambiente empresarial que existe. Então, nesse caso, ele seria considerado empresário, ok? Então, é mais ou menos isso. Aqui tem alguns enunciados que foram aprovados na jornada de direito civil há muitos anos, né, que ajudam a interpretar exatamente esse dispositivo, como eu disse a vocês, ó. Primeiro, o 194 diz assim: os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida, exatamente o que eu havia dito no slide anterior. E o outro diz assim: a expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial, beleza? Então, quando você for ver essa questão, ela vai ser cobrada assim, não é tão difícil, ó. Aqui, ó, assinale a opção correta. E as outras opções eram de matéria estranha, que a gente ainda não viu ainda, então eu deixei só a letra E. Ó. Profissionais liberais não serão considerados empresários, salvo se a organização de fator de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. Então essa é a dica para você não errar nenhuma questão sobre esse artigo 966, parágrafo único. Para a gente terminar esse bloco, tem o artigo 971 do Código Civil, que trata daqueles que exercem atividade rural, o empresário rural. E esse artigo diz assim: o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, né, cuidado com essa expressão pode, ela é determinante aqui, observadas as formalidades de que trata o artigo 968, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Leia-se junta comercial, né? Caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Ou seja, pessoal, olha aqui, ó, quem exerce profissão rural tem a faculdade de se registrar, ao contrário dos empresários em geral, que são obrigados a se registrar, e no caso do empresário rural, o registro tem natureza constitutiva. Olha aqui esse enunciado. O registro do empresário e sociedade rural na junta comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando ao regime jurídico empresarial. Então é assim, ó, empresários em regra, o registro é obrigatório, você é obrigado a se registrar, artigo 967 do Código Civil, mas esse registro tem natureza meramente declaratória, né? Se você não se registra, não significa que você não é empresário, significa apenas que você está irregular. Já para o empresário rural é totalmente diferente. Só será empresário se optar pelo registro. Então o registro é facultativo, por isso tem aquele pode que eu destaquei, e tem natureza constitutiva. Ele só se sujeita às regras do regime jurídico empresarial se optar pelo registro, né? Porque aí ele fica equiparado, como diz o artigo 971, ao empresário sujeito a registro. Então olha aqui, ó. Renato, empresário cuja atividade rural constitui sua principal profissão, tem a faculdade de se inscrever no registro de empresa, mas só pode exercê-la previamente. Não, se ele tem a faculdade de se registrar, ele pode inclusive se registrar depois. Não tem o direito de se inscrever no registro de empresa. Claro que tem, ele só é uma faculdade, não é obrigação. Tem o dever de se inscrever, errado, não é dever, é faculdade. Tem o dever de se inscrever, errado, não é dever, é faculdade. Finalmente, tem a faculdade de se inscrever no registro, mesmo depois de iniciadas as suas atividades. E mais um aqui, ó, sobre a disciplina jurídica da atividade empresarial no Brasil, assinale a alternativa correta. E a letra D é que era correta, que diz: pessoa que desempenha atividade rural e esteja matriculada no registro de empresas pode requerer recuperação judicial. Por quê? Recuperação judicial é um benefício concedido a quem é empresário.
Se aquele que exerce atividade rural optou pelo registro na junta, ele é equiparado ao empresário sujeito a registro, portanto vai ter todos os benefícios que o empresário tem, ok?